Olá, boas-vindas ao nosso curso de audiodescrição Estratégias de Inclusão na Educação Básica, módulo 2. Eu sou Arthur Lessa, sou um homem branco de cabelos crespos, com uma barba curta para fazer e visto uma camisa branca. Sou uma pessoa com TEA e serei um dos facilitadores que vocês conhecerão nesse módulo 2. Thelma? Olá a todas as pessoas, prazer imenso estar aqui. Eu sou Thelma Lou, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, cacheados na altura do ombro. Estou usando um óculos de armação vermelha, um óculos de grau, um batom chocolate. Estou com fone de ouvido preto, uma camisa branca. E no fundo, estou num escritório com as paredes brancas, uma lousa do lado direito, e atrás um monitor e um quadro preto. E quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, parabenizar também vocês pelo compromisso, pela participação. E a gente vai estar aqui hoje, eu e Arthur, construindo um pouco dessa conversa com vocês. Gratidão. Muito obrigado, Thelma. Então, vamos lá. O nosso módulo 2 se chama Audiodescrição de Livros Didáticos. Mas antes de pensar na audiodescrição de livros didáticos, vamos lembrar um pouco do que nós já vimos no módulo 1. O ponto principal que nós vimos no módulo 1 foram as perguntas orientadoras e o esquema orientador. O básico da audiodescrição para se pensar, se eu estou sou um aspirante da audiodescrição, como é que eu começo, qual é o meu ponto de partida? Então, as perguntas são: o que há na imagem? Quem está na imagem? Como aparenta estar? Quando se passa a imagem? E onde acontece? E o esquema orientador, do amplo para o específico, da esquerda para a direita, de cima para baixo e do maior para o menor. Lembrando sempre que cabe à pessoa que está audiodescrevendo assumir a responsabilidade política pelo que audiodescreve, assumindo todas as suas escolhas e também todas as palavras e linguajar e a partir de que modo vai realizar essa audiodescrição, mesmo que quebre o esquema. Dentro de tudo isso que nós vimos no módulo 1, que conseguimos resumir nesses esquemas orientadores, nessas perguntas orientadoras, nós começamos a pensar na audiodescrição com uma finalidade pedagógica. A audiodescrição pensada de uma forma que vá auxiliar na produção de conhecimento, na construção desse conhecimento. E quando nós construímos e florescemos esse conhecimento, tanto sobre a audiodescrição, quanto sobre os materiais que estão sendo estudados dentro da sala de aula, é importante pensarmos também em como a audiodescrição desses livros didáticos vai ser construída durante esses processos. Os livros didáticos costumam ter muitas imagens, costumam ter muitos adereços, e costumam ter muitas pistas visuais de coisas que acontecem para construir a sua identidade visual ou para interagir com a pessoa vidente, que, por vezes, acabam não entrando na audiodescrição. Por exemplo, na nossa página 6 do módulo 2, nós temos a entrada do tópico 4, que é conhecer para incluir. Ele tem um cabeçalho com duas faixas horizontais curtas, uma vermelha e um azul. Essa é uma informação que, por vezes, acaba não sendo descrita dentro da audiodescrição de um livro didático, pois é uma informação que não está construindo conhecimento. O livro didático, sendo pensado numa continuidade, ele raramente vai parar de uma página para outra para descrever a decoração que tem dentro do livro em questões visuais, que, por vezes, até acabam distraindo alguns estudantes com TEA, com TDAH, com síndrome de Down e outras especificidades. Algo a acrescentar por aqui, Thelma? Não, eu queria só destacar que esse módulo, a importância dele, né, ele traz conteúdos gráficos, tabelas, né, imagens, que podem facilitar ou dificultar o processo de aprendizagem, né?
E aí, assim, eu também sou professora, tu também é professor, e a gente sabe da sobrecarga que a maioria de nós tem, né, no cotidiano do trabalho. A gente sabe do esforço, né, da correria e dos desafios também, que é estar em sala de aula, muitas vezes com muitas pessoas, né? Então, assim, a gente está atenta e atento e acolhe vocês nesses processos. Acho muito importante a gente pontuar isso, porque para a gente florescer, a gente precisa de cuidado. E a ideia do CAD é também ofertar um pouco desse cuidado, reconhecendo e valorizando o trabalho de cada pessoa educadora e trazendo a gente para a reflexão, né, de que conteúdo a gente vai trazer, como a gente vai trazer para facilitar o processo de aprendizagem. Então, quando Arthur destaca esse compromisso político da audiodescrição, a gente sabe que o vínculo, o acolhimento, a aproximação com cada discente, com cada colega de trabalho, favorece um ambiente que facilita o aprendizado. E aí as escolhas que a gente vai fazer desse conteúdo e de como apresentá-lo também pode facilitar ou não. Então, a ideia é que a gente fique um pouco atenta e atento nesses processos e possa estar aprendendo junto aqui. Né? E se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, vão também colocando, porque a gente vai aprendendo com vocês também, né, Arthur? Isso, muito obrigado, Thelma. E é bem isso que Thelma falou mesmo. Vamos começar a navegar um pouco dentro do livro didático, e principalmente na parte que compete às questões desse livro didático. Quando nós pensamos nesses livros didáticos para pessoas com deficiência visual, nós temos algumas alternativas. O livro didático não vai ter só imagens nem questões, mas também costumam ter textos. E toda a construção do livro didático pode ser adaptada para um material em braille, pode também ser convertido em áudio. E no Brasil, algo que funciona e tem funcionado bastante é que as universidades se uniram para otimizar esse trabalho da adaptação do material e criaram a Rede Rebeca. Então, se quiserem conhecer um pouco mais, dentro do nosso módulo 2, na página 6, nós temos um link de acesso para a Rede Rebeca, para vocês conhecerem a Rede Rebeca. Dito isso, é fundamental entender que as páginas de livros didáticos vão carregar consigo conteúdos que são divididos dentro dessa estrutura de textos e também nas questões. E aí nós temos tipos de questões mais básicas, como associação e correspondência, onde você apenas precisa ligar um ponto ou informação a outra. Questões de múltipla escolha, o famoso marcar xizinho. Questões de completar ou questões de lacunas. Questões de verdadeiro ou falso e questões dissertativas. Todas essas questões conseguimos trabalhar elas de forma adaptada com audiodescrição e pensando também que conseguimos trazer essas questões dentro do livro didático e até fora para a nossa sala de aula de uma forma muito mais, como eu posso dizer, universal, pensando naquela ideia do desenho universal da acessibilidade. A audiodescrição, dentro da audiodescrição das questões, pensar dentro do desenho universal da acessibilidade e da aprendizagem, DUA, vai pegar essas questões e adaptá-las de forma, na verdade não é adaptar, né? Nós já trabalhamos essas questões como se elas já estivessem adaptadas, já pensando que esse público é possível, que todo público, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com alguma deficiência neurológica, podem estar presentes dentro desse público que nós estamos acessando, e essa questão já vai estar acessível, as atividades já vão estar acessíveis. E para essas atividades estarem acessíveis, muitas vezes nós vamos fazer uso da audiodescrição. Na página 10, nós temos um exemplo de acessibilidade. Nós temos um exemplo de atividade. Nessa página, nós ilustramos duas questões em uma página só, em que a primeira questão fala sobre a escolha de um brinquedo e a descrição desse brinquedo, e a segunda questão pede o desenho desse brinquedo. Quando nós começamos a pensar a audiodescrição desse material, é importante nós
nós sabermos que podemos tanto pensar na audiodescrição da primeira questão e resolver essa primeira questão com a pessoa estudante, ou fazer a audiodescrição da página inteira e depois voltar para resolver as questões. Então, isso também parte daquela escolha política da pessoa que está audiodescrevendo, em pensar como vai realizar essa audiodescrição. Dito isso, nós trouxemos um exemplo na página 11, um exemplo bem ilustrado em um diálogo, no caso em que Marta vai realizar essa atividade com uma pessoa ledora. Então, vou estar lendo esse diálogo com vocês. Júlio diz: Olá, Marta, vamos fazer as atividades de língua portuguesa? A primeira atividade diz: escolha um brinquedo que você mais gosta e faça a descrição dele. Qual é o seu brinquedo preferido? E a Marta diz: carrinho. Júnior responde: que legal! E como ele funciona? E a Marta retoma sua fala: eu coloco ele no chão e arrasto. Júnior pergunta: do que ele é feito? E Marta diz: de papelão e plástico. Júnior pergunta mais uma vez: e onde ele é vendido? E a Marta continua: minha mãe quem fez com uma caixa de leite e tampinhas de garrafa. Júnior mais uma vez pergunta: onde você o guarda? E Marta finaliza: em uma caixa do lado da minha cama. Júnior então parte já introduzindo para a segunda questão: você pode me orientar para desenhá-lo? Entendendo que Marta é a nossa personagem com deficiência visual, a atividade de realizar esse desenho poderia ser uma atividade complexa e delicada para Marta. Dito isso, Júlio, que é a nossa outra personagem, a pessoa ledora aqui nesse caso, assume a responsabilidade de pedir orientação de Marta para que ele realize esse desenho. Durante todo o diálogo e interação entre Júlio e Marta, ele foi fazendo perguntas e dando pistas nesse diálogo para que Marta começasse a descrever esse carrinho. Então, o que Marta fez, basicamente, foi realizar a audiodescrição desse carrinho e o que ela faz com esse carrinho. Ela disse que é um carrinho que coloca no chão e arrasta, que ele é de papelão e plástico e que ele é feito com a caixa de leite e tampinhas de garrafa. Por enquanto, tudo ok? Arthur, posso fazer um comentário aqui? Fique à vontade. Eu acho muito bom esse exemplo, porque Júlio fomenta também o protagonismo e a autonomia de Marta. Porque nesse processo de interação, de fazer perguntas, para que ele possa saber, inclusive, como ela compreende, como é aquele brinquedo para ela vai se sentindo também importante e partícipe desse processo. Então, esse é um convite que eu acho que a gente vem se fazendo também, né? Porque ninguém é uma parede. Então, esse processo da gente valorizar também como a outra pessoa está conhecendo, está descrevendo, está sentindo aquele objeto, aquele brinquedo, isso é importante, porque ela se sente valorizada, ela se sente reconhecida e ela se sente parte dessa construção. E a gente, enquanto professora, né, vamos dizer, Júlio ali também estava conhecendo um pouquinho melhor de Marta, e como é que ela compreende. Então, acho importante a gente estar nessa disponibilidade, nesse convite, para que esse diálogo ele seja também uma constante nesse processo de audiodescrição. Muito obrigado, Thelma, pela colaboração mais uma vez. E é isso mesmo, fazer com que a pessoa que está fazendo parte desse aprendizado, tanto a pessoa que está facilitando quanto a pessoa estudante, sintam-se realmente parte de todo esse processo de aprendizado, todo esse processo de florescimento de conhecimento. E dito isso, nós trazemos também outro exemplo na página 13. E nesse exemplo da página 13, nós temos que pensar outras questões, outras formas de atividade, de acessibilidade, e de se realmente todas as atividades conseguem ser feitas de forma acessível ou podem simplesmente ser realizadas a partir da audiodescrição. No exemplo da página 13, nós temos uma atividade em que a ideia é enfeitar a árvore de Natal. E lê-se: depois de colorir as figuras, recorte e cole nos espaços indicados na árvore.
Abaixo, a figura de uma árvore de Natal. Em seu topo, uma estrela. Abaixo da estrela, um coração. Abaixo do coração, uma figura oval e um triângulo. Abaixo da base da árvore, um quadrado, círculo, retângulo. Abaixo da figura da árvore, as formas geométricas citadas, estrela, círculo, retângulo, quadrado, oval, coração e triângulo, para recorte e colagem em seus espaços indicados. Fim da audiodescrição. Essa atividade tem uma coisa muito delicada nela, que é, além da necessidade de realizar uma audiodescrição por ser apenas uma imagem visual, e uma pessoa com deficiência visual precisaria dessa audiodescrição para saber do que se trata essa atividade, nós precisamos que a criança aqui pinte as formas geométricas dentro dos seus espaços delimitados, recorte essas formas geométricas da folha de papel e cole-as no lugar indicado, o que faz que todo esse processo seja muito delicado de ser trabalhado com uma criança com deficiência visual, com uma criança com TEA que tenha dificuldades motoras, com uma criança com acondroplasia, e por aí vai, várias outras especificidades que podem trazer algumas barreiras motoras, que podem acabar encontrando barreiras motoras nessa recortagem, colagem, pintura dessa atividade. Por se tratar de uma atividade com tesoura, se torna um pouco mais delicado trabalhar com crianças que têm essa dificuldade motora atenuada nesse ponto, porque a tesoura é um objeto cortante, é um utensílio cortante, que pode acabar ferindo essa criança, sendo algo que já é delicado até para crianças sem deficiência. Então, outras possibilidades que seriam necessárias para realizar essa atividade precisariam de outros tipos de criatividade, de atiçar alguns lugares da nossa memória e da nossa didática, que comumente acabam sendo deixando de lado em alguns momentos, como criar um quebra-cabeça onde as peças possuem formas e texturas diferenciadas, e assim as crianças poderiam tocar essas peças e colocar no lugar correto. Criar uma árvore em toda a sala de aula, onde toda a sala de aula, com olhos vendados, encaixa as peças, e então seria uma atividade agora de encaixe, não de recortar e colar. Criar também recursos tecnológicos para usar também recursos tecnológicos, se estiverem disponíveis, se tiverem esse acesso, para atividade com uma mesa tátil, ou utilizar uma máquina fusora que tenha capacidade de criar esse material em alto relevo, para que as crianças conseguissem tocar essa imagem, sentir onde está cada peça, sentir onde precisam fazer essa colagem. Pois, quando nós conseguimos interagir com esses toques, o manuseio, a textura, o emborrachado, nós conseguimos trabalhar esse sensorial, e sem deixar de lado também a prática das atividades motoras, que isso é importante. Não é porque uma criança com TEA, nesse caso, vou usar esse exemplo, pode ter alguma dificuldade motora que cria uma barreira em conseguir segurar uma tesoura da forma mais segura possível, recortar uma estrela e colar a estrela no local correto, sem que ela se machuque, e sem que ela se frustre pela não realização da atividade, que essa criança não precise aprender a usar essa tesoura, mas esse é um processo que vai precisar vir antes, muitas vezes dentro da sala de recurso, ou em terapia ocupacional, ou dentro do próprio corpo com essa família, em que essa criança pode ir aprendendo com seus familiares e com a sua rede de apoio a usar esses utensílios para depois ir para esse passo que é realizar essa atividade. Algo a acrescentar aqui, Thelma? Eu acho que é um convite para a gente ir valorizando os detalhes, né? Eu gosto muito de pensar que o florescer, ele é no dia a dia. Então, assim,
Talvez em algum momento essa atividade seja apresentada, a pessoa ainda não tenha respondido dentro daquilo que a gente considera o ideal, mas ela está ali experimentando junto com outras pessoas, né, e está sentindo essas possibilidades. Então, para a gente também não se sentir frustradas e frustrados, e acreditar, por isso que a gente inicia um módulo com Paulo Freire, né? E por isso que a gente traz Bell Hooks, que são estudiosos e estudiosas da educação, acreditar que o trabalho da gente tem uma potência e que a gente aposta que aquela pessoa ela vai estar desenvolvendo habilidades. Ela está ali na atividade, ela está aprendendo algo. Talvez a resposta não venha imediatamente da forma como a gente desejaria, né? Mas só essa oportunidade de estar construindo junto, e que também é um convite para a gente usar essa criatividade, porque se a gente entende que não está tão legal dessa forma, vamos pensar com as crianças, com as pessoas que estão com a gente naquele momento, que outras formas seriam possíveis. Sim, Thelma, muito obrigado. E realmente isso, pensar junto com as crianças que outras formas seriam possíveis mesmo. Por vezes, dentro da sala de aula, atuando com as minhas crianças, eu me deparava com situações em que uma atividade acabava não funcionando da melhor maneira possível, da maneira que eu pensei, e as crianças, na hora, começavam a dar outras sugestões de como poderíamos realizar aquelas atividades, e essa interação, essa troca, realmente traz essa ideia de que a aula é construída por todos os indivíduos que estão ali dentro, não só por mim, que estava na posição de professor, mas também pelas crianças que estavam ali na sala de aula, contribuindo, dando a opinião delas e sim, se permitindo fazer parte desse espaço de construção e fazer parte desse espaço de forma ativa, de eu faço parte disso, esse também é o meu lugar. Pensando nisso, e um pouco mais, nós falamos sobre alguns tipos de atividades em que a audiodescrição permeava a descrever a página do módulo propriamente dita e descrever as imagens que apareciam nas tais atividades. Mas tem alguns tipos de atividades que costumam assustar por mostrarem uma construção de tabela, de infográficos, e nós vamos tentar mostrar aqui que isso acaba não sendo nada de outro mundo. É algo que é palpável, algo que nós conseguimos trabalhar também. Na página 17, nós temos o exemplo de uma tabela. Lê-se a audiodescrição dessa tabela. A tabela mostra a massa corporal em quilos, representada pelo valor de X, e o consumo anual de água em litros, representado pelo valor de Y, de 6 indivíduos. 6. Fiz 4 com as mãos. O primeiro indivíduo pesa 90 quilos e consome 850 litros de água. O segundo pesa 120 quilos e consome 400 litros de água. O terceiro indivíduo pesa 60 quilos e consome 300 litros de água. O quarto pesa 40 quilos e consome 550 litros de água. O quinto indivíduo pesa 82 quilos e consome 490 litros de água. E o sexto indivíduo pesa 90 quilos e consome 350 litros de água. Fim da audiodescrição. É importante perceber aqui que aquele esquema de cima para baixo e da esquerda para a direita se aplica perfeitamente na maior parte dos casos de tabela, pois nós vamos ler o cabeçalho da tabela, onde eu falo as informações principais, que são o indivíduo, a massa corporal e o consumo anual de água. E depois, da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu vou lendo as informações, indicando sempre, retomando sempre para esse cabeçalho. Então, se eu indiquei que a tabela mostra a massa corporal e o consumo anual de água por indivíduo, quando eu vou falar esses valores, eu inicio falando, o primeiro indivíduo pesa 90 quilos, porque eu indiquei que esse 90 quilos está referente ao indivíduo número 1. Eu vou retomando as palavras indivíduo, massa corporal e consumo anual de água o tempo todo, porque essas informações do cabeçalho precisam ser repetidas. Senão ficaria uma leitura apenas de valores.
Então, indivíduo, massa corporal, consumo anual de água. 1, 90 a 850. 2, 120 e 400. E aí eu não estaria indicando para a pessoa com deficiência visual que precisaria desse acesso substancial dessa tabela, dessas colunas e dessas linhas, o que esse valor de 90 significa, o que esse valor de 850 referencia. Então, por isso, eu preciso sempre retomando a construção dessa tabela a partir de seu cabeçalho. Outras formas existem de construir essas tabelas, como ler linha 1, coluna 1 e os valores mencionados, linha 1, coluna 2 e os valores mencionados na coluna, nessa linha, nessa coluna. Geralmente, esse tipo de audiodescrição indicando o valor da linha, o valor da coluna e o material que está e o conteúdo que está dentro desse valor e dessa linha, e o material que está dentro dessa linha, dessa coluna, é usado em materiais mais acadêmicos, geralmente, em materiais que vão mostrar valores de alguma pesquisa. Então, esses valores aparecem de forma mais especificada, de onde em cada local da coluna e cada local da tabela ele está aparecendo. Pensando nessas construções de linhas e colunas e tabelas, nós trazemos na página 18 uma atividade que lhe propõe a construir uma tabela pequena contendo nome, idade, sexo ou gênero das pessoas que vivem em sua casa, e depois a audiodescrição dessa tabela. Então, pedimos que vocês possam construir conosco e compartilhar também como foi essa experiência de construir essa tabela e realizar a sua audiodescrição. Estamos chegando ao fim do nosso módulo 2 e finalizamos esse módulo 2 pegando esse gancho de valores, de tabelas e colunas e entrando na parte de exatas, em que nós vemos uma equação de primeiro grau. Basicamente, nas fórmulas matemáticas, nós vamos ler as atividades como se nós estivéssemos resolvendo-as com os estudantes. Dentro das aulas de matemática, é comum que os professores de matemática vão descrevendo passo a passo do que está sendo realizado dentro daquela atividade. E esse passo a passo é o que se torna ainda mais importante quando estamos lidando com um estudante com deficiência visual, e é o que torna também mais importante, tão importante quanto quando estamos lidando com estudantes que possam sentir alguma dificuldade, encontrar alguma barreira em acompanhar esse conteúdo apenas visualmente, apenas sendo escrito. Então, nós temos uma expressão simples e a sua audiodescrição junto com Marta na página 19. Início da audiodescrição. Considerando a expressão o dobro de um número adicionado ao seu triplo corresponde a 20, qual é o valor de x? Essa é a questão. Precisamos encontrar o valor de x. E para descobrir, realizamos a soma das duas partes da expressão. 2x mais 3x é igual a 5x. Agora devemos pensar da seguinte forma. 5x, ou seja, 5 vezes o valor representado pela letra x, é igual a 20. Para responder à expressão, devemos isolar o x de um lado e encontrar o valor correspondente. O 5 passa para o lado oposto da igualdade, realizando a operação inversa, ou seja, o 5 que estava multiplicando agora está dividindo, e então x e a partir desse cálculo de divisão de 20 por 5, nós temos o valor de x. X, então, é igual a 20 dividido por 5. E dessa forma, x é igual a 4. Perdão, eu travei todinho aqui, fim da descrição. Nós temos na página 20 a representação numérica do cálculo que foi audiodescrito. Esse processo de ouvir essa audiodescrição sem acompanhar o cálculo sendo realizado, pode parecer até complicado, principalmente para nós que somos videntes, que temos essa prática de, se formos realizar esse cálculo, vamos fazer o passo a passo, escrevendo ou visualizando que alguém esteja fazendo esse cálculo enquanto nos descreve. Mas nada mais é do que colocar essa expressão em algum quadro, em alguma atividade,
e realizar a descrição de cada passo a passo que está sendo feito para chegar naquele resultado. Claro que para isso, com muito mais qualidade do que eu fiz aqui, uma pessoa que atua na área da docência de exatas, que atua na educação de pessoas da educação básica, da educação de crianças, né, de exatas, vai fazer com muito mais qualidade do que eu fiz. Gente, de conteúdo do módulo 2 é isso. Eu passo a palavra para a Thelma. Se puder fazer seus comentários e aproveitar e finalizar, ficaria muito feliz. Gratidão, Arthur. Um prazer estar com você aqui também. E a gente está chegando ao final do módulo 2. A gente espera que esse processo esteja sendo também prazeroso, às vezes desafiador, sim, né, porque a ideia também é nos deslocar e mostrar que a gente, mesmo sendo educadoras, educadores, está também em processo de aprendizado. Então, é um convite para a gente aprender. Eu também me sinto aqui aprendendo sobre audiodescrição, aprendendo como audiodescrever e me autodescrever também. Cada vez que eu faço isso, eu sinto que eu aprendo e eu faço diferente também. Então, a ideia é esse convite, né? Como é que vocês avaliam esse módulo, essa nossa aula? Se vocês aprenderam algo novo, como é que vocês estão no exercício cotidiano? Porque para se tornar algo que a gente incorpora, a gente tem que exercitar. Né? Isso acontece com várias áreas de nossa vida. Então, vocês conseguem, acreditam que estão conseguindo trazer para o cotidiano de vocês a audiodescrição como uma prática, como uma realidade? E aí a gente também convida vocês a esperançar, né? A gente tem vários desafios, mas a gente tem também vários sonhos de transformar o mundo que a gente vive, de ter um mundo mais acessível para as pessoas, onde as pessoas se sintam felizes na escola, no espaço educacional, que é um espaço de grande potência e revolucionário. E essa construção desse lugar onde a gente quer estar, onde a gente se sente bem, onde a gente se sente valorizado e valorizada, é construído, não está dado. Então, a ideia é que a gente possa estar se sentindo importante. Cada pessoa aqui é muito importante. A gente fica muito feliz quando vocês respondem no WhatsApp, quando vocês fazem as atividades de vocês, quando vocês comentam aqui nas aulas, vocês dão esse retorno para a gente, porque para a gente saber também se está legal ou se não está, a gente precisa desse retorno, né? E a gente também está disponível para contribuir, porque a gente está juntas e juntos transformando o mundo. Quando a gente consegue chegar junto de uma pessoa com deficiência, ela se sentir valorizada, ela se sentir importante, a gente está transformando o mundo. O nosso mundo está sendo transformado, o mundo dela está sendo transformado e, consequentemente, o mundo de todo mundo. Então, vamos juntas e juntos. Gratidão. Quer colocar mais alguma coisa, Arthur? Foi um prazer estar aqui com você. Faço das suas palavras as minhas. É isso, né? Desejo a todos um ótimo fim de ano, que todos vocês consigam aproveitar bem esse fim de ano, entrar em 2024 também com muito amor no coração, muita graça, muito conhecimento, muito estudo, muita dedicação, e que a vida se torne cada vez mais leve também para todos nós, porque precisamos um pouco. Tchau. Tchau, gente. A gente ainda tem uma aula esse ano, viu? Mas a gente já começa a entrar também num espírito mais de fraterno. Tchau, Tchau. gente. Gratidão.